Quando cheguei na igreja para o casamento da minha irmã, a cerimônia já estava encerrada. Minha família fez isso de propósito, mas o que eles não sabiam era o segredo que meu marido guardava há 7 anos. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. O vento quente da tarde soprava contra meu rosto enquanto eu descia do carro. O vestido azul marinho que escolhi com tanto cuidado grudava levemente na pele suada, resultado da pressa e da ansiedade que me corroía por dentro. Meu coração batia forte, e um gosto amargo subia pela minha garganta. Eu sabia que estava atrasada, mas não esperava encontrar a igreja vazia. As portas estavam escancaradas, revelando um espaço decorado com flores brancas e douradas. A luz do fim da tarde entrava pelos vitrais coloridos, projetando reflexos dançantes no chão polido. Mas não havia música, não havia convidados cochichando nem sorrisos animados. O casamento da minha irmã já tinha acabado. Engoli em seco e entrei hesitante, meus saltos ecoando no chão silencioso. O altar ainda exibia os resquícios da cerimônia recente, pétalas de rosa espalhadas, um par de velas ainda acesas. Um aperto tomou meu peito. Eles realmente tinham feito isso. Tinham me deixado de fora. Não era surpresa, mas ainda assim doía. Minha família sempre me tratou como uma estranha, uma figurante na história deles. Desde criança, fui a filha que nunca brilhou o suficiente, que nunca atendeu às expectativas rigorosas da minha mãe e do meu pai. Enquanto minha irmã, Helena, era a joia da família, a garota perfeita que tudo fazia corretamente, eu era apenas a outra filha. Cresci ouvindo comparações. Veja como Helena é dedicada aos estudos, Mariana. Você deveria se espelhar nela. Helena vai ser uma grande mulher, você precisa aprender a se portar como ela. Por que você não arranja um namorado como o da sua irmã? Ela, sim, sabe escolher bem. Nada do que eu fazia era suficiente. Quando comecei a namorar Rafael, um homem humilde, mas de coração gigante, minha família o tratou com desdém. Ele não tinha o status que eles desejavam, não era o genro ideal como o noivo de Helena, um advogado de uma família influente. Eu me casei sem a presença deles. Foi um dia feliz, mas também solitário. Agora, ao ver o altar vazio, a certeza de que eles deliberadamente me excluíram se cravou no meu peito como uma faca. Mas antes que a tristeza me dominasse, a voz de Rafael interrompeu meus pensamentos. Eu sabia que isso poderia acontecer, meu amor. Me virei rápido, e vi Rafael com seu olhar calmo e determinado. Suas mãos estavam enfiadas nos bolsos do terno bem alinhado. Seu rosto transmitia uma seriedade que me fez sentir um arrepio. Algo estava diferente nele. Eu precisava vir mesmo assim, nem que fosse para ter certeza de que realmente me apagaram dessa história, murmurei. Rafael se aproximou e segurou minhas mãos. Mariana, você ainda não entende. Eles não queriam você aqui porque estão escondendo algo. Algo que eu descobri e guardei por 7 anos. Meu estômago se revirou. Do que você está falando? Ele olhou ao redor, como se certificando de que ninguém estava ouvindo. Então, aproximou-se ainda mais e sussurrou, chegou a hora da verdade, Mariana. E quando ela vier à tona, sua família nunca mais será a mesma. Um calafrio percorreu minha espinha. Eu sabia que minha família escondia segredos, mas nunca imaginei que meu marido estivesse guardando um deles por tanto tempo. O que Rafael sabia? E por que esse segredo era tão poderoso a ponto de mudar tudo? Eu estava prestes a descobrir. O caminho de volta para o carro foi um borrão de pensamentos embaralhados. O que Rafael queria dizer com aquilo? O que ele sabia? Meu coração martelava no peito, e a ansiedade me consumia. Quando finalmente entramos no carro, virei-me para ele, exigindo respostas. Rafael, me diga agora. Que segredo é esse? Ele suspirou, passando as mãos pelos cabelos. Seus olhos se fixaram na estrada, e eu vi a hesitação estampada em seu rosto. Mariana, eu nunca quis te envolver nisso. Mas agora, depois de hoje, eu sei que não posso mais esconder. Meu estômago se revirou. Sempre soube que minha família era manipuladora, que faziam de tudo para manter as aparências.
Mas eu nunca esperei que Rafael, meu marido, estivesse guardando algo tão sério sobre eles. Rafael, você está me assustando. Ele me olhou por um instante e depois soltou um longo suspiro. 7 anos atrás, pouco antes de nos casarmos, seu pai veio falar comigo. Disse que se eu realmente te amasse, eu deveria ir embora e nunca mais voltar. Engoli em seco. Ele te ofereceu dinheiro, não foi? Perguntei, quase sem voz. Rafael assentiu lentamente. Sim. Mas não foi isso que me chocou. Ele não queria apenas que eu sumisse. Ele queria garantir que você nunca soubesse a verdade sobre sua família. Meus olhos se arregalaram. Que verdade? Rafael hesitou por um momento e depois finalmente disse: seu pai não é quem você pensa que é. Um silêncio cortante se instalou no carro. O peso das palavras de Rafael caiu sobre mim como uma avalanche. Meu pai não é quem eu penso que é? O que isso significava? Ele me disse que se você descobrisse, poderia acabar com tudo. Com a reputação deles, com o status que eles tanto prezam. Minha mente fervilhava com possibilidades. Sempre senti que minha família escondia algo de mim, mas nunca imaginei que fosse algo tão grande. E por que você nunca me contou? Perguntei, minha voz saindo quase num sussurro. Porque eu queria te proteger, Mariana. Mas agora que eles te excluíram do casamento da sua própria irmã, percebo que você merece saber a verdade. O carro parou em frente ao nosso apartamento. Saí rápido, minha cabeça girando com a quantidade de informações que Rafael havia me dado. Ele saiu logo atrás e me segurou pelo braço. Mariana, antes de continuar, preciso te perguntar uma coisa. Você está preparada para o que vem a seguir? Minha respiração estava acelerada. Eu não tinha certeza. Mas uma coisa eu sabia: depois dessa noite, minha vida nunca mais seria a mesma. Rafael me puxou suavemente para dentro do apartamento. Minhas mãos tremiam quando ele trancou a porta. Caminhei até o sofá e me sentei, tentando processar tudo. Rafael se aproximou, seus olhos cheios de pesar e seriedade. Antes de te contar tudo, preciso te mostrar algo, disse ele, puxando um envelope amassado do bolso do paletó. Meu coração disparou. Peguei o envelope com as mãos trêmulas e o abri. Dentro havia uma foto antiga. Meus olhos se arregalaram ao reconhecer minha mãe abraçada com um homem que não era meu pai. Eles pareciam íntimos, felizes. Atrás da foto, um nome estava rabiscado: Eduardo Vasconcelos. Quem é esse homem? Perguntei, sentindo um frio na espinha. Rafael respirou fundo. Ele é seu verdadeiro pai, Mariana. O mundo girou ao meu redor. Eu sentia que ia desmaiar. Toda a minha vida, tudo o que eu acreditava ser verdade, tinha sido uma mentira? Seu pai biológico era um homem poderoso, mas foi afastado da sua vida antes mesmo de você nascer. Seu pai de criação e sua mãe fizeram de tudo para esconder isso de você. Eu não conseguia falar. Apenas olhava para Rafael, esperando que ele dissesse que era um engano, que aquilo não passava de um mal-entendido. Mariana, sua família sempre soube que um dia você poderia descobrir. É por isso que te afastaram, te menosprezaram. Eles temiam que você buscasse a verdade. Um turbilhão de emoções me tomou. Raiva, tristeza, confusão. Mas acima de tudo, uma nova determinação nascia dentro de mim. Se tudo isso é verdade, Rafael, então eu preciso saber tudo. Preciso enfrentar minha família e descobrir quem realmente sou. Ele assentiu. Então se prepare, Mariana. Porque isso é apenas o começo. A revelação de Rafael ainda pulsava em minha mente como um trovão distante, reverberando em cada canto do meu ser. Meu verdadeiro pai. Meu mundo inteiro tinha sido construído sobre mentiras e segredos, e agora eu estava determinada a desvendá-los. Passei a noite em claro, revirando lembranças da minha infância, tentando encontrar alguma pista que confirmasse o que Rafael tinha me contado. Meu pai sempre foi frio comigo, distante, mas eu nunca pensei que pudesse haver um motivo tão profundo para isso. Agora, tudo fazia sentido. O favoritismo por minha irmã, o desprezo por mim, a insistência em me afastar da família. Eles sabiam.
Todos eles sabiam. Na manhã seguinte, enquanto tomava um café amargo, Rafael se aproximou com um olhar resoluto. Mariana, precisamos ir atrás da verdade. Eu fiz algumas pesquisas e descobri que Eduardo Vasconcelos ainda está vivo. Ele mora em Belo Horizonte. Minha respiração ficou presa na garganta. Meu verdadeiro pai estava vivo? A ideia de encontrá-lo me encheu de uma mistura de medo e esperança. E se ele não quiser me ver? E se ele souber sobre mim e tiver decidido ficar longe? Perguntei, tentando conter a ansiedade. Rafael segurou minha mão. A única maneira de saber é indo atrás dele. Se você não fizer isso agora, vai se arrepender para sempre. Eu sabia que ele estava certo. Precisava de respostas, precisava entender minha história. Então, decidimos pegar um voo para Belo Horizonte naquela mesma tarde. Durante a viagem, minha mente não parava. Como seria vê-lo? Ele se pareceria comigo? Ele me aceitaria? Rafael tentava me tranquilizar, mas eu sabia que até ter aquele encontro, meu coração não teria paz. Chegamos no fim do dia. O endereço que Rafael tinha encontrado nos levou a uma casa simples, mas bem cuidada. Meu peito subia e descia com a respiração acelerada. Minhas pernas tremiam quando toquei a campainha. A porta se abriu devagar, revelando um homem de cabelos grisalhos e olhar penetrante. Ele me estudou por alguns segundos, e algo em seus olhos se suavizou. Mariana? Sua voz saiu baixa, quase um sussurro. Meu coração disparou. Ele sabia quem eu era. Sim. Eu precisava te ver. Preciso entender o que aconteceu. Eduardo abriu a porta por completo e deu um passo para o lado, nos convidando a entrar. O interior da casa era aconchegante, cheio de fotos antigas. Meus olhos correram pelas imagens, e de repente, parei. Uma foto de uma mulher jovem e sorridente. Minha mãe. Virei-me para ele, confusa e emocionada. Você amava minha mãe? Ele assentiu, os olhos brilhando com uma dor antiga. Com todo o meu coração. Mas seu avô jamais permitiria que ficássemos juntos. Ele fez de tudo para nos separar. E quando soube que ela estava grávida de mim, ameaçou destruir minha vida se eu tentasse reivindicar você. Minhas mãos tremiam. Então era isso. Meu avô, o patriarca implacável da família, tinha feito de tudo para apagar Eduardo da minha história. Eles me criaram acreditando em uma mentira. Por que nunca tentou me procurar? Minha voz saiu embargada. Ele suspirou, parecendo carregar o peso de décadas de culpa. Tentei, Mariana. Mas seu avô fez ameaças terríveis. Eu não poderia colocar sua vida em risco. Tudo o que pude fazer foi ficar de longe, observando você crescer, esperando que um dia você me encontrasse. Lágrimas rolavam pelo meu rosto. Rafael apertou minha mão, me dando força. Mariana, Eduardo continuou, a voz carregada de emoção, eu nunca deixei de pensar em você. Nunca deixei de te amar. Aquelas palavras quebraram algo dentro de mim. Por tantos anos, acreditei que não era desejada, que não era amada. Mas ali estava a verdade. Eu tinha sido amada o tempo todo, mas impedida de saber disso. Enxuguei as lágrimas e respirei fundo. Eu não ia deixar minha família sair impune. Não depois de tudo o que fizeram. Vou voltar para casa, Eduardo. E vou fazer com que todos saibam a verdade. Minha família vai pagar pelo que fez comigo e com você. Ele segurou minhas mãos e sorriu, um sorriso triste, mas cheio de esperança. Eu estarei ao seu lado. Rafael assentiu, apoiando minha decisão. O jogo estava apenas começando, e eu estava pronta para derrubar cada mentira que minha família havia construído. O retorno para casa foi silencioso, mas carregado de decisão. Eduardo nos levou ao aeroporto e me abraçou antes de embarcarmos. Você não precisa enfrentar isso sozinha, Mariana. Se precisar de mim, estarei aqui. Eu assenti, apertando sua mão com força. Pela primeira vez na vida, senti que tinha algo que me faltava desde sempre,
um pai que realmente se importava comigo. Mas agora, minha missão era outra. Eu precisava expor minha família. Assim que pousamos, Rafael segurou minha mão e sussurrou: vamos fazer isso do jeito certo. Se sua família escondeu algo assim, talvez haja mais sujeira enterrada. Ele tinha razão. Eu não podia simplesmente chegar gritando a verdade. Precisava de provas, de algo que os fizesse cair de joelhos diante da própria hipocrisia. Foi assim que decidimos ir direto às raízes, meu avô. Sabíamos que ele estava em sua fazenda no interior. Pegamos o carro e dirigimos até lá. O portão se abriu devagar, e minha avó nos recebeu com surpresa, mas também com um certo incômodo. Mariana, você não deveria estar aqui. Precisamos falar com o vovô. Agora. Ela tentou argumentar, mas minha expressão resoluta a fez recuar. Fomos até a grande varanda, onde ele estava sentado, fumando um charuto. Seus olhos analisaram minha presença com frieza. O que você quer? Ele perguntou, sem rodeios. Meu coração batia forte, mas não hesitei. Quero saber por que você destruiu a vida da minha mãe. Quero saber por que você impediu Eduardo Vasconcelos de ser meu pai. Seu olhar endureceu ainda mais. Não faça perguntas que você não está preparada para ouvir a resposta. Estou mais do que preparada, retruquei. Ele soltou a fumaça do charuto lentamente antes de responder. Sua mãe era jovem e ingênua. Se tivesse ficado com aquele homem, teria arruinado a reputação da família. Eduardo era um idealista, um homem que não se curvaria às nossas regras. Eu fiz o que era necessário para protegê-la e proteger todos nós. Minha raiva subiu como fogo. Protegê-la? Você a obrigou a viver uma mentira. E me condenou a crescer em uma família que me desprezava. Ele finalmente olhou nos meus olhos. Um lampejo de algo que poderia ser culpa brilhou em seu rosto, mas sumiu rapidamente. Você nunca deveria ter descoberto isso. Rafael se adiantou, tirando um envelope do bolso. Mas descobriu. E temos provas. Meu avô pegou o envelope e, ao abrir, empalideceu. Eram documentos, cartas antigas trocadas entre minha mãe e Eduardo, provando que ela nunca quis deixá-lo. Provas de que minha família tinha tramado toda essa farsa. Como você conseguiu isso? Ele perguntou, a voz tremendo levemente. Rafael cruzou os braços. Eduardo guardou tudo. E agora, tudo isso pode vir à tona. O silêncio caiu pesado entre nós. Minha avó olhava de um lado para o outro, visivelmente aflita. Meu avô, por outro lado, mantinha sua postura firme. Você acha que vai destruir nossa família com isso? Ele riu, sem humor, a reputação da nossa família é forte. Isso não será suficiente. Me inclinei sobre a mesa e sorri friamente. Ah, mas eu tenho mais. Sei sobre os negócios escusos que você manteve escondidos. Sei sobre os acordos fraudulentos que garantiram a fortuna da nossa família. Seu rosto finalmente demonstrou algo que eu nunca tinha visto: medo. Como você sabe disso? Ele murmurou. Rafael jogou um pendrive sobre a mesa. Tudo está aqui. Se você acha que essa história vai morrer aqui, está enganado. Eu tenho a imprensa pronta para publicar tudo. A menos que... Meu avô apertou os olhos. A menos que o quê? Meu coração batia acelerado. Eu finalmente estava no controle. A menos que você conte a verdade para todos. Publicamente. Você irá admitir que destruiu a vida da minha mãe, que mentiu para mim. E irá pagar por tudo o que fez. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Depois, soltou um longo suspiro. Você não é mais a garota ingênua que cresceu aqui. Eu subestimei você. Ergui o queixo. Sim. Subestimou. E agora vai pagar por isso. Meu avô me encarava em silêncio. Aquele homem, que sempre foi visto como uma fortaleza inabalável, agora parecia fragilizado. O peso das mentiras que sustentara por décadas finalmente recaía sobre ele.
Rafael permaneceu ao meu lado, seu olhar afiado como uma lâmina, prontos para atacar ao menor sinal de resistência. Minha avó se remexia desconfortável na cadeira. Ela também sabia. Sempre soube. Mas escolhera se calar. Você realmente acredita que isso vai me destruir? Meu avô quebrou o silêncio. Eu construí essa família, Mariana. Nossa reputação não será manchada por uma rebeldia sua. Sorri, mas não era um sorriso de alegria. Você ainda não percebeu? O que eu tenho é suficiente para fazer você perder tudo. Se não for pela verdade sobre minha origem, então será pelos crimes que Rafael e eu descobrimos. Seu império está prestes a ruir, e eu posso garantir que a queda será dolorosa. Ele apertou os punhos sobre a mesa. Pela primeira vez, notei um leve tremor em suas mãos. Ele não esperava que eu estivesse tão preparada. Você quer vingança? Perguntou, com um tom de desafio. Quero justiça, corrigi. E a justiça começa com a verdade vindo à tona. Minha avó interveio, sua voz trêmula. Mariana, sua mãe não queria que você sofresse. Ela fez o que achou melhor. Virei-me para ela com uma dor profunda no peito. Ela fez o que foi obrigada a fazer. Vocês a silenciaram. Vocês decidiram por ela, como sempre decidiram por todos nós. A sala ficou tensa. Rafael colocou o pendrive sobre a mesa, empurrando-o em direção ao meu avô. Você tem até o final da semana para fazer um pronunciamento oficial. Caso contrário, tudo isso será entregue às autoridades e à imprensa. Ele soltou um riso seco. Você pensa que pode ditar as regras? Me inclinei sobre a mesa, sustentando seu olhar com firmeza. Eu não penso. Eu sei. Depois de um longo silêncio, ele recostou-se na cadeira. Parecia derrotado, mas ainda relutava em aceitar. Vou pensar sobre isso. Me levantei. Você tem pouco tempo para pensar. Deixamos a fazenda com o coração acelerado, mas com a sensação de que a batalha estava perto de ser vencida. Ainda havia um último passo, um último confronto. E eu estava pronta para ele. O dia do pronunciamento chegou mais rápido do que eu esperava. Meu avô tentará negociar nos dias seguintes, oferecendo dinheiro, propriedades, qualquer coisa para que eu desistisse de expor a verdade. Mas não havia acordo possível. Era tudo ou nada. A mansão da família estava lotada. Meu avô convocara uma reunião de imprensa para um importante comunicado. Os repórteres se amontoavam do lado de fora, ansiosos para ouvir o que ele tinha a dizer. Eu e Rafael ficamos ao fundo do salão, observando enquanto minha mãe e minha irmã entravam. Minha irmã, radiante em seu vestido de festa, ainda não entendia o que estava prestes a acontecer. Para ela, aquela era apenas mais uma noite de glamour e exibição social. Meu avô tomou a palavra, limpando a garganta. Seus olhos passaram por mim rapidamente antes de ele encarar as câmeras. Esta família sempre se manteve unida por seus valores e tradições. Mas hoje, preciso confessar que, por muitos anos, escondi uma verdade que nunca deveria ter sido ocultada. O burburinho começou entre os convidados. Minha mãe agarrou os braços da cadeira, o rosto pálido. Minha neta, Mariana, foi privada de sua verdadeira história. Sua mãe, minha filha, foi impedida de viver o amor que escolheu. Eu, pessoalmente, tomei decisões que acreditava serem as melhores, mas que, na verdade, causaram dor e sofrimento. Os flashes das câmeras dispararam. Os jornalistas trocavam olhares de surpresa. Hoje, venho a público reconhecer meus erros. Mariana não é fruto do homem que acreditaram ser seu pai. Seu verdadeiro pai é Eduardo Vasconcelos, e eu fiz de tudo para afastá-lo dela. Um som de choque percorreu a multidão. Minha irmã me olhou, completamente confusa. Eu permaneci firme. Meu avô respirou fundo antes de continuar. Além disso, preciso admitir que meus negócios nem sempre foram conduzidos de maneira íntegra. Muitos acordos foram feitos de forma questionável, e assumo total responsabilidade por eles. Minha avó cobriu a boca com as mãos.
Minha mãe não sabia se olhava para mim ou para ele. Mas o melhor ainda estava por vir. Rafael caminhou até mim e colocou um pendrive na mesa de um dos jornalistas. Aqui estão todas as provas. Contratos fraudulentos, desvios de dinheiro, corrupção. Sugiro que deem uma boa olhada. O caos explodiu. Repórteres disputavam para fazer perguntas, flashes disparavam sem parar. Meu avô fechou os olhos, derrotado. Ele sabia que aquilo era o fim. Minha irmã finalmente quebrou o silêncio. Isso é uma mentira. Você só quer destruir nossa família. Gritou, mas sua voz estava tomada pelo desespero. A olhei sem raiva, sem ressentimento. Apenas com compaixão. Não estou destruindo nada. Estou apenas revelando a verdade. Minha mãe se levantou lentamente, os olhos cheios de lágrimas. Ela me olhou de um jeito que nunca havia olhado antes. Mariana. Mas eu não precisava ouvir nada dela naquele momento. Ela precisaria lidar com suas próprias escolhas. Dei a mão para Rafael e saímos juntos pelo meio dos repórteres. Pela primeira vez, eu era livre. Pela primeira vez, meu nome não era uma sombra na família. Agora, eu era a mulher que derrubou um império de mentiras. E isso era apenas o começo. Se essa história te prendeu do início ao fim, não esqueça de deixar seu like. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo mais histórias envolventes como essa. Inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo e ative o sininho para receber as notificações em primeira mão. Compartilhe com seus amigos e familiares para que mais pessoas conheçam essa emocionante reviravolta. Deixe seu comentário abaixo contando o que achou desse final surpreendente. Vamos interagir e discutir essa história juntos.